Naquele Natal, minha irmã, aquela que sempre esperava que eu fizesse tudo por ela, sentou-se com sua agenda e declarou, sem rodeios: você vai ficar com as crianças por uma semana enquanto a gente faz um cruzeiro. Eu, sem hesitar, respondi: não. No dia seguinte, eles apareceram na minha porta com as malas. Mas quando viram o bilhete que deixei, a expressão em seus rostos mudou completamente. Mal sabiam que a maior surpresa ainda estava por vir. Meu nome é Cecília. Tenho 28 anos. E se você perguntar à minha família, eu sempre fui a quieta. Aquela que nunca causava problemas, mas também nunca se destacava. Crescendo, minha irmã mais velha, Paula, era quem recebia toda a atenção. Ela era a filha perfeita, a que fazia tudo certo. Eu, por outro lado, vivia em segundo plano. Nunca precisei dos holofotes, mas também nunca recebi elogios. Mesmo com boas notas, um bom emprego e uma vida organizada, a vida de Paula parecia sempre mais deslumbrante. Ela tinha casa, os filhos, as fotos de férias em família e um emprego de alto escalão. Eu morava em um apartamento pequeno, com uma montanha de dívidas de faculdade e dirigia um carro velho que mal funcionava. O Natal nunca foi uma grande coisa para mim. Claro, a gente se reunia, jantava, trocava presentes e fingia que estava tudo bem. Mas eu nunca esperava muito. Era apenas mais um dia. Mas este ano foi diferente. Tudo mudou. Eu estava em casa, desfrutando de um raro momento de paz, quando o meu celular tocou. Era Paula, mandando uma mensagem como sempre fazia perto das festas de fim de ano. Ei, Cecília, pode cuidar das crianças por uma semana enquanto a gente faz um cruzeiro? A gente planejou isso por meses. Você topa, né? Encarei a mensagem por um bom tempo. Paula sempre esperava que eu cuidasse das crianças. Sempre que ela precisava de uma folga, eu era a pessoa para quem ela ligava. Mas isso? Uma semana inteira? Eu não tinha o luxo de simplesmente largar tudo. Eu tinha minha própria vida para cuidar. Então, fiz o que nunca tinha feito antes. Eu disse não. Fiquei surpresa com a facilidade. As palavras pareceram um peso sendo tirado do meu peito. Eu enviei a mensagem, coloquei o celular de lado e pensei que era o fim da história. Mas no dia seguinte, a campainha tocou. Lá estavam eles, Paula e o marido dela, Rodrigo, parados na minha porta com as malas, parecendo que acabaram de sair de um cruzeiro. Paula segurou uma mala e sorriu radiante. Não recebemos sua mensagem. Estamos partindo hoje, ela disse, animada. Eu olhei para os dois. Eu disse não, Paula, respondi, minha voz firme, mas calma. Eu não vou cuidar das crianças desta vez. O sorriso dela vacilou por um segundo, mas ela rapidamente o disfarçou com um olhar de descrença. Rodrigo ficou em silêncio atrás dela, como se já estivesse arrependido da decisão deles. Eu podia ver que ele não queria se envolver. Paula olhou para mim e para as malas, um pingo de pânico cruzando o rosto dela. Você está falando sério? Completamente séria. Ela olhou de volta para Rodrigo e a cor esvaiu do seu rosto. A tensão entre nós era palpável, e eu podia ver que ela estava tentando descobrir como reagir. Claramente, ela não esperava por isso, mas então, ela apenas balançou a cabeça, como se tivesse aceitado a derrota. Bem, a escolha é sua, ela disse, a voz um pouco calma demais. Mas nós ainda vamos. Tenha um bom feriado, Cecília. Eu os observei se virarem para sair, arrastando as malas. Fechei a porta com um suspiro silencioso, sentindo uma mistura de alívio e ansiedade. Eu não tinha certeza do porquê me sentia tão tensa. Talvez fosse porque finalmente tinha estabelecido um limite. Talvez porque eu sabia que eles não levariam isso numa boa. E então aconteceu. Na manhã seguinte, acordei e vi um bilhete preso à minha porta. Uma mensagem simples de Paula: você vai se arrepender. Vamos ver como você se vira quando não tiver a família para te apoiar. Eu não sabia o que pensar sobre isso, mas tinha certeza de uma coisa.
Isso era apenas o começo. Crescendo, eu nunca entendi o que realmente significava ser família. A maneira como Paula e eu éramos tratadas era totalmente diferente. Nossos pais, especialmente minha mãe, sempre deixaram claro quem era a favorita. Paula era a estrela brilhante, a que sempre ganhava toda a atenção. Eu era a coadjuvante, a personagem de fundo na minha própria vida. Não era apenas sobre as conquistas. Era sobre como as coisas eram notadas ou ignoradas. Se Paula tirava uma nota perfeita em uma prova, ela recebia elogios e um celular novo. Se eu fazia o mesmo, era apenas bom trabalho, mas você deveria ter mirado mais alto. Era sutil, mas me machucava toda vez. Depois de anos sendo ignorada, eu achava que não valia a pena o esforço. Eu trabalhei duro, me saí bem na escola, entrei em uma faculdade boa e consegui um emprego estável. Ainda assim, nada parecia ser o suficiente. Paula, por outro lado, tinha tudo nas mãos. Ela era quem viajava, tinha a própria casa e vivia a vida que todos admiravam. Ela sempre tinha a família perfeita, o casamento perfeito, e mesmo quando as coisas não iam bem, a culpa era sempre de outra pessoa. Com o passar dos anos, fiz o que tinha que fazer para sobreviver. Eu enterrei minha frustração e segui o jogo, indo aos jantares de família, ajudando com os filhos dela quando ela pedia e fingindo que estava tudo bem em ser invisível. Mas a verdade era que eu estava cansada. Cansada de ser a única que sempre cedia, que sempre dizia sim, mesmo que isso significasse sacrificar minha própria vida. Foi quando tudo começou a se acumular. As pequenas coisas. Paula me pedia para cuidar das crianças por um fim de semana. Sem problemas. Mas quando virou uma semana, um cruzeiro, foi demais. Ela já não estava mais pedindo. Estava mandando. A realidade me atingiu em cheio. Paula passou a esperar que eu estivesse lá para ela sempre que precisasse, sem nem ao menos um obrigado. Ela nunca pareceu considerar que eu tinha meus próprios planos, minha própria vida, meus próprios limites. E a pior parte era quando ela ficava brava comigo por eu dizer não. Era como se eu estivesse a decepcionando, e não o contrário. Ela me chamava de egoísta, e eu sentia a pontada da culpa. Mas naquela manhã, quando peguei o bilhete depois que eles saíram, a verdade me acertou. Ela não se importava. Ela estava mais chateada com o inconveniente do que com meus sentimentos. E não era a primeira vez. Toda vez que eu tentava me impor, era como se tivesse feito algo errado. Lembro de um feriado, anos atrás, quando eu finalmente consegui tirar alguns dias de folga do trabalho. Eu estava ansiosa para ter um tempo só para mim, mas Paula ligou. Ela precisava que eu cuidasse das crianças por um dia enquanto ela e Rodrigo iam a um casamento. Eu disse não. Não tinha tido uma folga em meses, e estava exausta. Ela me disse que eu estava sendo egoísta e me fez sentir tão culpada que acabei aceitando. Naquele dia, passei a maior parte do tempo olhando para o relógio, esperando que a hora passasse. Eu continuava me perguntando por que era sempre eu, porque eu era sempre a que tinha que ceder. E agora, depois de todos esses anos de ceder, depois de todas as vezes que eu disse sim, a resposta de Paula ao meu simples não foi um bilhete com palavras que me cortaram mais fundo do que qualquer coisa que ela já tinha dito. Você vai se arrepender. O que ela queria dizer com isso? Arrepender de dizer não? De me defender. Algumas horas depois do bilhete, recebi outra mensagem de Paula. Desta vez, com uma foto dela sorrindo, segurando um coquetel à beira da piscina no cruzeiro. Ela tinha ido viajar como se nada tivesse acontecido. Ela nunca reconheceu o fato de que eu não estava cuidando dos filhos dela. Era como se meus sentimentos não importassem. E foi aí que percebi a profundidade do problema. Ela não me via. Não como um indivíduo, não como uma pessoa com uma vida fora das necessidades dela. Para ela, eu era apenas uma extensão da conveniência dela. A raiva borbulhou dentro de mim, mas eu a segurei. Não respondi às mensagens ou ligações dela. Eu não queria fazer parte do drama. Eu não queria cair no velho padrão de culpa e manipulação. Mas quanto mais eu pensava sobre isso,
mas eu percebia o quanto eu tinha me comprometido por ela, o quanto eu tinha deixado minha família se aproveitar de mim sem nunca pedir nada em troca. Mas com o passar dos dias, o peso do bilhete ainda pairava na minha mente. Arrependimento. Era uma palavra que ecoava nos meus pensamentos. Eu estava cansada de me arrepender de tudo. Eu me arrependia de não ter falado antes, de não ter estabelecido limites mais cedo. Mas desta vez eu tinha decidido. E então, quando pensei que não poderia piorar, descobri algo que levou toda a situação a um novo patamar. 3 dias depois que Paula e Rodrigo partiram para o cruzeiro, as coisas tomaram um rumo drástico. Eu não tinha tido muitas notícias deles, a não ser as mensagens ocasionais de Paula, ainda me pedindo para verificar as crianças ou garantir que elas estivessem bem. Era como se eu fosse a assistente pessoal deles enquanto desfrutavam de umas férias tropicais. No começo, ignorei as mensagens, mas então veio a ligação que mudou tudo. Eu estava no trabalho, passando por alguns e-mails quando meu celular tocou. Era a Paula. Deixei tocar algumas vezes, achando que era apenas mais uma de suas checagens rotineiras. Mas quando o telefone tocou de novo, algo dentro de mim me disse para atender. Cecília, por que você não está ajudando mais? A voz de Paula era aguda, irritada e casual ao mesmo tempo. O que você quer dizer? Perguntei, tentando manter a voz firme. Eu não tinha ideia de onde isso ia parar. As crianças estão fazendo uma bagunça, Cecília. Eu sei que pedi para você só ficar de olho nelas, mas você nem sequer está me respondendo. Elas estão enlouquecendo aqui, ela disparou. Eu podia ouvir o som do navio de cruzeiro ao fundo, a música, o burburinho de outros turistas. Havia um leve tinido de copos, e ela parecia mais preocupada com as férias dela do que com o comportamento das crianças. Paula, eu não estou lá para ser babá. Eu te disse que não ia fazer isso. Você tem que resolver isso sozinha, eu disse, sentindo a frustração crescer. Parecia que cada palavra que eu falava era um tapa na cara dela, mas eu não ia ceder. Deus, você está sendo difícil, ela murmurou, com um tom que eu conhecia muito bem. Eu estou realmente começando a me arrepender de você não ter ajudado. Esta é a última vez que vou te pedir qualquer coisa. Eu sabia exatamente o que ela estava fazendo. Ela estava tentando me manipular, se fazendo de vítima, me fazendo sentir culpada por não fazer algo que eu tinha todo o direito de recusar. Tudo bem, Paula. Eu não me arrependo, eu disse, minha voz fria, mais afiada do que eu pretendia. Houve um silêncio do outro lado, e por um momento, pensei que talvez ela estivesse processando o que eu disse. Mas então, ela soltou a bomba. Você sabe, a mamãe acha que você tem sido uma decepção ultimamente. Eu disse a ela que você estava agindo de forma estranha e distante, e ela disse, bem, Cecília sempre foi assim. As palavras me atingiram como um soco no estômago. A única pessoa que sempre esteve do lado de Paula, que sempre me viu como a filha problema, agora estava aparentemente ecoando as palavras dela. Eu não falava com a mamãe há semanas. Eu tinha cortado o contato com ela porque não aguentava o julgamento constante, a expectativa de que eu simplesmente me encaixasse em qualquer molde que ela tinha feito para mim. Mas ouvir isso, ouvir que Paula estava usando a voz da minha mãe para me fazer sentir culpada. Esse foi o limite. Você tem contado tudo para a mamãe, não é? Eu cuspi, minha voz tremendo de raiva. Você tem distorcido tudo, me tornando a vilã. Você tem dito a ela que eu sou o problema, não é? Eu não tenho contado nada a ela, Cecília. Mas você tem estado tão distante ultimamente. O que você quer que eu faça? Todo mundo está preocupado com você, ela devolveu, com a voz subitamente defensiva. Você está estragando tudo, fazendo com que tudo seja sobre você. Meu coração disparou. A traição doeu mais do que eu poderia descrever. Não bastava que ela estivesse me manipulando para ajudar, agora ela estava virando a família contra mim. Eu queria gritar, mas mantive a compostura. Chega, Paula. É o fim. Eu não vou mais ser sua tábua de salvação, e não vou deixar você usar a mamãe para me fazer sentir culpada. Você está por conta própria. A linha ficou em silêncio.
Eu esperei, com o coração acelerado, ouvindo o leve barulho de fundo da viagem dela. Eu a imaginei parada ali, olhando para o telefone, processando o que eu tinha dito. Finalmente, ela falou. Você está cometendo um grande erro, Cecília. Você vai se arrepender disso. Eu estou te dizendo, esta é a última vez que eu te peço ajuda. Eu não respondi. Eu simplesmente desliguei. E pela primeira vez na minha vida, me senti livre. Eu não estava mais presa na teia de culpa que ela tinha tecido ao meu redor por anos. Eu não tinha que interpretar o papel da irmã invisível e confiável. Mas, ao mesmo tempo, eu sabia que as consequências viriam. Paula não ia deixar isso passar. Ela nunca deixava. Naquela noite, sentei no meu sofá, olhando para o telefone. Já tinham se passado horas desde a nossa conversa, e uma parte de mim ainda esperava que ela entrasse em contato novamente, mas o telefone permaneceu em silêncio. Eu não pude deixar de me perguntar se ela realmente planejava seguir com as ameaças. Ela viraria a família contra mim? Eles ficariam do lado dela? A resposta veio no dia seguinte, mas não da maneira que eu esperava. Recebi um e-mail da minha mãe. Era curto, simples e direto ao ponto. Você precisa consertar isso, Cecília. Paula está chateada, e agora a família está chateada. Você não quer tornar isso um problema maior. Por favor, não seja difícil. É para isso que a família serve. Olhei para a tela. Eu sabia o que isso significava. Paula tinha ido direto para a mamãe, distorcido a história, e agora eu era a culpada novamente. Foi aí que me dei conta. Eu não estava mais lutando apenas pelo meu tempo, meu espaço, meus limites. Eu estava lutando para ser vista como igual, para não ser a que sempre levava a culpa. E enquanto eu estava sentada lendo o e-mail da minha mãe, percebi que no momento em que me defendi, quando eu disse não, eu tinha cruzado a linha. Eu não estava apenas desafiando Paula. Eu estava desafiando as expectativas de toda a minha família. Mas mesmo sabendo que a batalha não tinha acabado, eu sentia uma pequena sensação de triunfo. Pela primeira vez, eu não estava desempenhando o papel que me foi atribuído. Eu estava fazendo o que eu precisava para mim mesma. Os dias seguintes passaram como um borrão. Eu não conseguia me livrar da sensação de que algo estava prestes a explodir. Eu passei os dias no trabalho tentando manter a mente ocupada. Mergulhei em projetos, evitando ligações e mensagens de Paula, da minha mãe e de qualquer outra pessoa que pudesse tentar me fazer voltar atrás. Mas então veio a ligação que selou tudo. Era uma noite de sexta-feira, e eu estava terminando um relatório quando o meu telefone tocou. Eu olhei, esperando que fosse spam ou uma mensagem aleatória do trabalho. Em vez disso, era uma ligação do meu pai. Eu não falava com ele há um tempo. Nunca fomos próximos, mas eu sabia que não era uma ligação casual. A tensão no meu peito cresceu quando atendi. Cecília, a voz do meu pai estava tensa, quase desconfortável. Precisamos conversar. Suspirei, sentindo o peso da conversa antes mesmo de começar. O que está acontecendo, pai? Você sabe o que está acontecendo, ele disse, uma ponta de frustração em seu tom. Sua mãe está chateada. Paula está chateada. Todos nós estamos chateados. Que diabos aconteceu, Cecília? Eu podia ouvir a decepção na voz dele. Doeu mais do que eu queria admitir. Eu sempre fui a que evitava conflitos, a que concordava com tudo que a família esperava. Mas agora, eu tinha traçado uma linha, e eles estavam deixando claro que não gostavam disso. Eu disse não, pai. Foi isso que aconteceu. Eu não vou largar tudo para cuidar dos filhos da Paula enquanto ela está de férias. Eu tenho a minha própria vida. Você não entende, ele retrucou. Não é só sobre as crianças. É sobre a família. Você está sendo egoísta. A palavra me atingiu como um tapa. Egoísta, eu ecoei, minha voz tremendo de raiva que estava se acumulando há dias. Você sabe o que é egoísmo? É esperar que eu continue sacrificando minha vida por todos vocês.
É nunca, nem uma vez, considerar o que eu preciso. Vocês todos me fizeram sentir que eu não importava. E agora, eu sou a egoísta? Houve uma longa pausa do outro lado. Eu podia sentir o peso do silêncio. Finalmente, meu pai falou, mas suas palavras estavam carregadas de resignação. Você sabe, Paula e sua mãe estão certas. Você sempre foi difícil. Talvez seja por isso que você é sempre tão distante. Você tem que aprender a fazer parte desta família. Você não pode simplesmente ir embora toda vez que as coisas não saem do seu jeito. As palavras me feriram, mas não tanto quanto eu pensei que iriam. Naquele momento, percebi algo que vinha evitando por anos. Eles não iam mudar. Minha família nunca me veria da maneira que eu queria ser vista. Eu não ia receber o reconhecimento que merecia. Eles sempre me viriam como a ovelha negra, a decepção, a que não seguia as regras deles. Eu não estou indo embora, eu disse calmamente, sentindo uma estranha paz. Eu só não vou mais ser usada. Houve outra pausa, mais longa desta vez, e eu pude ouvir meu pai soltar o ar bruscamente. Não sei se você algum dia vai entender isso, Cecília, mas família ajuda família. Você deveria saber disso. Eu sei, pai, mas a família não só pega, ela também dá. E eu tenho dado por anos, eu disse, minha voz suave, mas firme. Acho que veremos se você consegue viver com a sua decisão, ele respondeu, com um tom frio e final. Eu desliguei sem responder. Um nó havia se formado no meu estômago, mas não era de culpa. Era porque eu sabia que tinha feito a escolha certa. Eu finalmente tinha tomado o controle da minha vida. Eu finalmente me defendi, e eu não ia voltar atrás. Na manhã seguinte, acordei com um e-mail de Paula. Era curto, direto e completamente desprovido de qualquer tentativa de reconciliação. Aproveite seus feriados, Cecília. Esta é a última vez que vou te pedir qualquer coisa. Desisti. Eu olhei para a tela por um momento, e então fechei o e-mail sem responder. Eu não ia pedir desculpas por proteger meus limites. Estava claro que ela não procurava um pedido de desculpas de qualquer maneira. Ela procurava alguém para culpar. Naquela noite, minha mãe ligou. Ela nem se preocupou com formalidades. Foi direto ao ponto. Não consigo acreditar que você fez isso, Cecília. Você partiu o coração da sua irmã, e agora está partindo o meu. Você percebe como isso é difícil para todos? Eu não parti o coração de ninguém, mãe. Vocês todos só não gostam que eu tenha dito não. E sabe de uma coisa? Eu não me arrependo. Você vai se arrepender disso, ela disse, a voz dela tremendo um pouco. Você vai se arrepender de nos afastar. Você sempre faz isso. Toda vez que as coisas ficam difíceis, você vai embora. Não, mãe. Eu não estou indo embora. Eu estou me defendendo. E pela primeira vez, não vou me sentir culpada por isso. Houve um longo silêncio. Eu podia ouvir a respiração dela do outro lado da linha, mas ela não falou. Finalmente, ela suspirou. Adeus, Cecília, ela disse, e desligou. Olhei para o telefone por alguns momentos, processando o peso de tudo. Eu ainda estava tremendo com a adrenalina. Mas desta vez, não era de medo ou ansiedade. Era de alívio. Eu tinha dito não. Eu finalmente tinha tomado o controle da minha vida. E mesmo que parecesse que tudo ao meu redor estava desmoronando, eu sabia, no fundo, que era a coisa certa a fazer. Eu tinha parado de ser a invisível, de ser o plano B, de ser a que sempre tinha que limpar a bagunça de todo mundo. E talvez essa fosse a parte mais difícil, mas também era a mais libertadora. Semanas se passaram depois daquela conversa, e a vida começou a parecer diferente. Não fácil, não exatamente pacífica, mas real. Pela primeira vez em muito tempo, eu não sentia que estava vivendo para as expectativas de outra pessoa. Paula não entrou em contato, e meus pais também não. O silêncio era ensurdecedor às vezes, mas eu encontrei um conforto estranho nele.
Eu podia respirar sem o peso da culpa ou da obrigação pendurado sobre mim. Eu me concentrei no meu trabalho, nas coisas que importavam para mim. Dediquei tempo a hobbies que eu tinha negligenciado. Coisas como pintar, ler e até mesmo fazer longas caminhadas sem me preocupar com nada. Meu apartamento, no qual eu já havia me sentido presa, se tornou meu santuário. Era meu. Tudo era meu. As horas que eu tinha passado longe da minha família, investindo na minha carreira, finalmente tinham valido a pena. Mas mesmo com a paz recém-descoberta, havia momentos em que as velhas feridas voltavam à tona. A culpa, as dúvidas, as vozes familiares do meu passado me dizendo que eu não era o suficiente, que eu estava sendo egoísta. Eu ouvia a voz de Paula ecoando na minha mente, dizendo que eu era difícil, fria e que me arrependeria de me defender. Eu ouvia minha mãe também, me dizendo que a família era tudo. Eles faziam parecer que eu estava quebrando algo sagrado, como se minha decisão de me colocar em primeiro lugar fosse um pecado imperdoável. Uma tarde, recebi um pacote. Era pequeno, discreto e, no entanto, eu sabia exatamente de quem era antes mesmo de abri-lo. Era de Paula. Dentro, havia um álbum de fotos. A princípio, pensei que era apenas uma coleção aleatória de fotos de família, mas então vi o bilhete dentro. Dizia: "Você sempre fará parte desta família, Cecília. Você só precisa aceitar que todos nós temos maneiras diferentes de mostrar amor." Sentei ali por um tempo segurando o álbum, as palavras penduradas no ar. O álbum de fotos estava cheio de memórias, algumas minhas, a maioria dos filhos de Paula, fotos de feriados e aniversários em família. Era um lembrete de tudo que eu tinha perdido. Não era só sobre as crianças, as férias ou os grandes momentos em família. Era sobre como eu tinha sido apagada dessas memórias, deixada para trás porque eu não desempenhei o papel que eles queriam que eu desempenhasse. Eu podia sentir a velha culpa se infiltrando. O peso do passado, a voz insistente que sempre me dizia para ceder, para ser a pessoa que consertava tudo. Mas enquanto eu olhava para as fotos, algo mudou dentro de mim. Não era mais só sobre dizer não. Era sobre perceber que eu não estava errada por me defender. Eu não estava errada por colocar minhas necessidades em primeiro lugar. Então, fechei o álbum e o coloquei de volta na caixa. Eu não precisava dele. Eu não precisava que eles me validassem mais. Eu já tinha feito as pazes com a minha decisão. Naquela noite, sentei na minha mesa da cozinha e pensei sobre tudo o que tinha acontecido. Era estranho, mas eu me sentia livre. Livre do fardo da expectativa. Livre da culpa. Eu não era a que precisava pedir desculpas. Eu não era a que tinha feito algo errado. Eu finalmente entendi algo que passei a vida inteira sem compreender totalmente. Limites não eram sobre afastar as pessoas. Eram sobre me proteger de ser usada. Eram sobre saber quando já era o suficiente, quando dizer não, e quando ir embora. E não importa quantas vezes Paulo ou meus pais tentassem me fazer sentir como a vilã, eu sabia a verdade agora. Eu não era o problema. Eu apenas tinha sido a única disposta a ceder até que me quebrasse. Obrigada por ouvir a história de Cecília. Se você gostou desse vídeo, por favor curta e compartilhe para nos apoiar a trazer mais histórias inspiradoras, e se inscreva no canal para não perder nenhum lançamento. Até o próximo vídeo.